Vamos começar? Esse é o Jornal Grifado, um programa semanal com as principais notícias do mundo e dos concursos para você, que nasceu numa época que, se você chamasse o pai de ingrato do você nem teria boca para falar depois disso. E essa semana tá movimentada. Além da treta aí do Casos de Família, a gente tem edital da PGE Mato Grosso na praça, a gente tem influenciadores causando no trânsito e muito mais. Então marca texto na mão e bora para as notícias. E a gente começa, é claro, como sempre, com o nosso noticiário político, que essa semana também parece ser tirado diretamente do Casos de Família. A Polícia Federal divulgou na quarta-feira mensagens que revelam uma acalorada discussão entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, marcadas por xingamentos e palavras de baixo calão. O desentendimento, registrado em documentos de 170 páginas, teve como ponto central divergência sobre o posicionamento em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na troca de mensagens, Eduardo demonstra irritação com os elogios feitos por seu pai a Tarcísio. O deputado federal demonstra insatisfação e chega a xingar o pai. Vou trabalhar no Cruzeiro, seu ingrato do coração. Traduzi aqui para vocês que não são muito acostumados com essas gírias de internet. E o Eduardo Bolsonaro só disse isso porque ele tá lá nos Estados Unidos e o pai dele tá aqui no Brasil e de prisão domiciliar. Porque essa galerinha aí que nasceu na época dele, década de 70, década de 80, já apanhou muito mais e por menos, muito menos do que isso aí que ele tá falando. Sério mesmo, hein? Xingar pai e mãe era uma surra bem dada. Eu mesmo sou de uma época que eu já apanhei até de saco de feijão. Nessa época, minha mãe estava numa fase que ela batia com o que estava na mão. Então a gente aprontava. Se era um chinelo que estava na mão, era chinelada. E nesse dia que eu aprontei, mereci, respondi minha mãe aí de uma maneira atravessada. Ela estava na cozinha colhendo feijão e quando eu menos assustei, pá, um saco de feijão pegou assim, ó, metade da minha orelha esquerda e eu fiquei assim em choque. E o pior disso tudo, que de novo, apesar de eu ter merecido, eu tinha sido mal criado mesmo, eu ainda tive que ouvir depois, ainda em estado de choque, minha mãe falar assim, e ó, você vai catar cada um desses feijões aqui da cozinha e eu não quero ver nenhum no chão. E é claro que eu catei todos. E gente, se você tá horrorizado com essa história, lembra, isso aqui é um programa de humor. Talvez isso nem tenha acontecido, eu esteja só inventando para contar uma historinha boa aqui para vocês, ou não, porque eu nasci ali no finalzinho da década de 80 e o pessoal nessa época ainda apanhava assim. Qual que será a verdade? E o que eu achei melhor ainda dessa treta, que era para ter ficado entre a família, envolveu até pastor, porque até o Silas Malafaia, ele mesmo, figura carimbada no cenário político brasileiro, apareceu aí no meio, trocando xingamentos com o Eduardo Bolsonaro, que respondeu como? Horas depois da divulgação de mensagens nas quais o pastor Silas Malafaia chama o deputado federal Eduardo Bolsonaro de babaca e ameaça arrebentar com ele, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em tom conciliador nas redes sociais. Não esperava. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde nem eles sabem mais o que fazer. Aspas aí para o Eduardo Bolsonaro. E continuamos com aspas. Pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor é igual a mim. Está preocupado com o Brasil e os brasileiros. Bola pra frente e vamos embora. Arregou. E agora a gente pode atualizar a lista de habilidades do querido Eduardo Bananinha. Fritador de hambúrguer, lambe-botas do Donald Trump, defensor de tarifas e agora mulher de malandro. Toma uma porrada dessa e ainda fica querendo mais, passando a mão na cabeça da pessoa que te atacou? Brincadeira, hein? Mas se bem que eu achei uma atitude até madura mesmo. Tô falando sério aqui, além das piadinhas. Porque, cara, tudo já tá um caos. É lei Magnitsky, é ameaça de sanção, é problema internacional, é problema interno. Num momento desse, o que a gente menos precisa é de uma postura de mais confronto, de escalar as tensões, porque isso aí não vai ser bom pra ninguém. Independentemente de quem tá certo, de quem tá errado, eu quero que as coisas se resolvam. A treta, essa incerteza não faz bem pra gente, não faz bem pro Brasil de uma maneira geral, né? Não é legal ficar nesse clima ruim. E sei lá, na minha cabeça, com tanto problema acontecendo ao mesmo tempo, eu super imagino o pessoal do governo nem tendo cabeça
cabeça para pensar em concurso nesse momento, em autorizar novas provas. Por isso que eu fico pensando que é momento de apaziguar mesmo. E a gente vai agora para o cenário judiciário, falar do Poder Judiciário, que é um lugar também que está precisando de um apaziguamento, que as coisas lá não estão nem um pouco legais. Porque o ministro Flávio Dino, do STF, determinou na última segunda-feira que leis ou decisões judiciais de outros países não terão eficácia no Brasil, exceto se passarem por uma validação da justiça brasileira. Sem citar diretamente a Lei Magnitsky, até porque essa decisão foi proferida em um outro processo, que não tem nada a ver com essa lei específica, aplicada pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, Dino afirmou que o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças e que a decisão se mostrou necessária diante de imposição de força de algumas nações sobre outras. E sabe o que depois disso o nosso querido Xandão sofreu vindo lá do Banco do Brasil? Pois é, o cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teria sido bloqueado pelo Banco do Brasil em cumprimento à chamada Lei Magnitsky, aplicada ao magistrado pelo governo dos Estados Unidos por suposta violação dos direitos humanos. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico nesta quinta, dia 21, e confirmada na Gazeta do Povo. O banco teria oferecido a Moraes um cartão da brasileira Elo, controlada pelo Banco do Brasil, Bradesco e Caixa. Xandão, corre, eu tenho esse cartão do Banco do Brasil, bandeira Elo, e é furada. Eu fiz uma compra aí, nem foi um valor tão alto, bloquearam meu cartão. Entrei em contato com o gerente, ele falou, desbloqueia na central de segurança. Liguei na central de segurança, desbloqueia meu cartão, por favor? Eles falaram, não consigo. Por quê? Liguei no lugar errado, me dá um número aí que eu li, o que eu tenho que fazer? É na agência? Não, é aqui mesmo, eu só não consigo desbloquear. Desde então, eu simplesmente saí do Banco do Brasil, peguei um outro cartão aí muito melhor, BRB Dux, posso botar um monte de gente pra dentro nas salas VIP do BRB que tem aí em Brasília, Xandão. Quando eu estiver aí em Brasília, eu vou te chamar para tomar um café comigo lá na sala VIP do BRB. Você entra como meu acompanhante, vou te falar que esse cartão aí é furada, viu? E saindo do cenário judiciário, a gente vem para o mundo dos concursos para falar de coisa boa, que não é TechPix, muito menos ômega 3 da Araci. Tô falando do edital publicado da PGE Mato Grosso. Está oficialmente disponível o edital do 9º concurso para procurador do estado do Mato Grosso. A seleção oferta 15 vagas imediatas, achei um bom número de vagas, mais a formação de cadastro de reserva com iniciais de 37.745,52, lembrou muito meu começo. O índice interessante, brincadeira. Os interessados podem se inscrever no site da banca, que é a FCC, de 4 a 19 de setembro de 2025, ao custo de R$ 377,45 por candidato. Caramba, 370, quase 380 reais, pelo amor de Deus, gente. Já tem uma prova aqui logo no início, né? Os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por provas objetivas em 26 de outubro de 2025. Cara, sério, eu tô assustado com esse valor. Pelo menos é open bar, o pessoal te pega em casa e te busca. Sei lá, cada um vai ter um detector de metal próprio. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão perdendo a noção. Sério mesmo. Mas apesar disso, a notícia boa é que são 65 dias até o dia 26 de outubro, data da aplicação da prova objetiva. Então dá para fazer uma preparação excelente, principalmente para você que estava aguardando esse concurso. Não tem como mentir aqui para vocês, falar que você vai começar agora e você vai chegar competitivo, não tem como. É um concurso, é um edital para quem já estava estudando, para quem já está num nível bom, já está se preparando. E se esse é o seu caso, tem um lugar aqui que você consegue organizar as suas metas, que é joãomarceloliveira.com.br. Eu vou mostrar aqui como eu usaria a plataforma para planejar os meus estudos. Vamos lá? Partindo aqui da nossa página inicial, aluno da mentoria tem acesso a todo o ecossistema que eu vou mostrar para vocês. Também tem aqui, você pode assinar só a plataforma, não tem problema nenhum. Você vai em ferramentas e em calendário. Se você está no meio de um planejamento, não tem problema, você pode definir a sua meta aqui, Você pode querer revisar as matérias, nem vou colocar revisar as matérias, vou botar PGE Mato Grosso, o início dessa meta. Vou colocar segunda-feira, dia mundial de início das metas, e vou colocar dia 26 de outubro. Ele vai nos dar
lógico, os nossos 20, 65 dias, melhor dizendo. E a partir daqui, ó, você pode criar, essa é a sua meta macro, você pode criar metas micro, por exemplo. Você pode começar a revisar constitucional, pode ser até mais específico, ó, controle de constitucionalidade. Esse que é o que você vai fazer. No dia 25, você vai começar a estudar. Vou começar alguém que trabalha, tem que começar a estudar só no período da tarde, às vezes trabalha meio período, já está aqui a sua tarefinha. Não está aparecendo porque você jogou para a semana que vem, né? Então tá aqui, ó, revisar constitucional. Então se você vai começar no dia 25, revisar constitucional, pode ser a primeira coisa que você vai fazer, se bem que a gente botou às 14, você vai estudar das 14 até as 17 horas, até as 18, se for até as 17 aqui, não tem problema nenhum, ó. Aqui, é lógico que eu deixei simulando, é uma conta simulada para mostrar para vocês, mas de alguém que já estava estudando, ó, parou o tempo aqui, ó, ficou 1h30 resolvendo questões. Mas é claro que vocês vão usar isso aqui só com dados corretos. Aí vamos supor, chegou no dia lá que você vai estudar direito constitucional, você vai rastrear. E como você vai revisar? Vamos supor que você vai revisar por meio... Então você vai fazer a sua revisão do seu material, está iniciando o seu rastreamento. Isso tudo vira o quê? O seu painel de desempenho. Aqui, ó, ele está pegando da semana atual, então tem as tarefas aqui. Se a gente vai para a semana que vem, a sua tarefa de segunda ainda está incompleta. Olha como é que ele vai comparando o seu tempo de estudos e aqui, ó, sempre mostrando para você qual é a sua meta macro, tudo para você ter o controle do que você está estudando, beleza? joaomarcelooliveira.com.br. E seguindo aqui no mundo dos concursos, tem gente aí que não tá deixando vaga para ninguém, porque uma mulher de 43 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal em Mossoró, após se apresentar como desembargadora, juíza, promotora, advogada e outras várias e conflitantes funções. A detenção ocorreu na quarta, na BR-304 em Mossoró. Eu queria saber em que condições, como que a polícia chegou nessa mulher. O cartão físico de apresentação da mulher a apresentava também como juíza de todas as garantias, juíza militar, corregedora geral jurídica, árbitra judicial, promotora, delegada federal e civil, perita criminal, psiquiatra, psicanalista, psicóloga, vou ter que acelerar se não acaba nunca, FBI, Defensoria, chefe da Interpol, fiscalizadoras das leis, isso é que eu achei o mais de boa. Investigadora internacional, então não pode atuar aqui não, Flávio Dino já falou. Juíza privada de causas impossíveis, juíza de paz e juíza trabalhista. Ufa, é claro que a pessoa não pode ser isso tudo, né, gente? Tá clara a fraude aqui. Se só para ser procurador tem que pagar uma inscrição de R$380 quase, como é que ela vai pagar a inscrição desse tanto de concurso aqui? Pô, PRF, tava na cara que isso aqui era mesmo uma fraude. Ainda bem que vocês prenderam a pessoa em flagrante. E é isso que acontece quando a gente acredita na mãe da gente, que diz que a gente pode ser tudo o que a gente quiser. A gente até pode, mas a gente viu que isso leva a gente ou pro CAPS ou pra polícia. Não é uma boa ideia, né? E agora a gente passa para onde? Para o melhor quadro desse programa, para o quadro das notícias do dia a dia. São aquelas que não mudem nada a vida do concurseiro, mas que eu trouxe aqui para deixar você bem informado na parte das notícias que não importam e também para trazer um pouquinho mais de leveza, que eu sei que a sua rotina de estudos está bem complicada. E o influenciador Vinícius Oliveira Santos, mais conhecido como Boca de 09, foi abordado por uma viatura da Polícia Militar de São Paulo neste fim de semana, enquanto dirigia um veículo em via pública e fazia uma transmissão ao vivo para suas redes sociais. Mesmo sendo menor de idade, portanto ele não tem CNH, ele acabou liberado pelos agentes que pediram foto para ele. Cara, pelo amor de Deus. Numa hora dessa eu fico me perguntando o que passa na cabeça das pessoas. Que o moleque é menor de idade, usando uma conta falsa ou se passando por outra pessoa para poder usar o Uber, e aí ele é parado pela polícia e eu vi gente falando que isso era um caso de preconceito, só porque ele é um rapaz negro e tudo mais. Mas, gente, olha isso aqui. Ele claramente tem cara de menor de idade. Qualquer pessoa que visse essa pessoa dirigindo um carro ia desconfiar se ele já fez 8 anos, se ele tem CNH ou não. Pelo amor de Deus, cara. Não tô dizendo que o preconceito não exista. Não é isso que eu tô falando. Mas olha, esse cara
tem cara de moleque novo, pelo amor de Deus. Não, e tem gente sem noção da realidade também, por outro lado, falando, meu Deus, essa geração está perdida. Na minha época, as pessoas não eram sem noção assim. Gente, se você era criança na década de 90, todo mundo viu o Edmundo dando cerveja para um macaco e ninguém falou nada. As pessoas fazem merda em qualquer geração. Não vem com esse papinho aí falando que as gerações passadas que eram um exemplo, não. Pelo amor de Deus. E eu bem que queria terminar o programa com uma notícia leve, mas os influenciadores estão impossíveis essa semana, principalmente no trânsito. Que um novo vídeo mostra o momento em que o influenciador digital Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, que eu nem sabia quem era, aparece agressivo e subindo sobre o que restou do poste destruído após ele furar o sinal vermelho e bater num carro na zona oeste de São Paulo na quarta-feira. O cara atravessou o sinal vermelho, ficou putinha, foi arrumar briga com o pessoal que ele bateu. Pelo amor de Deus, cara, ainda bem que não foi nada grave. Teve um dos passageiros do carro, do outro veículo, né, que não no veículo do influenciador, no carro que foi atingido, que teve uma fratura de maxilar, viu o pai dele dando uma entrevista, mas aparentemente não foi nada grave, considerando, né, que a pessoa na velocidade que estava, atravessando por um sinal vermelho, poderia muito bem ter tirado uma vida. Então, pensando nisso, graças a Deus que foi só a fratura do maxilar, que, né, a gente também não pode negar que isso já atrasa a vida das pessoas, já é um transtorno, então não foi nada assim leve também não. Mas independentemente de qualquer coisa, a vítima foi levada para o hospital, foi levada de ambulância, a ambulância não bateu no meio do caminho e aí teve um acidente pior, impossibilitando de saber qual foi a causa real da lesão, de maneira que a gente vai para 10 semanas sem aplicar a inútil teoria das causas do direito penal, que aquele seu professor da faculdade jura que é o dia a dia, que o direito penal é o direito do dia a dia. E o nosso recorde é desde o início do mundo, mas desde que a gente começou a contar 10 semanas sem aplicar a teoria das causas do direito penal. E assim a gente chega ao final de mais um Jornal Grifado e eu quero deixar um recado para você que estava esperando o concurso da PGE Mato Grosso e que está desesperado, tá ansioso porque saiu, queria mais um tempo, mais uns meses para poder estudar e revisar. Calma, para virar procurador tem que fazer concurso e a data, quando o edital vai ser publicado, não está sob nosso controle. E a verdade é que se dependesse da gente, a gente ia sempre adiar essa decisão. Quando chegou o edital do meu concurso, eu também não me sentia preparado, perfeitamente normal. Agora é hora de respirar, fazer um planejamento acertado, direcionado, 65 dias, vou considerar até 60 aí, se tirar os últimos dias para ficar mais de boa, tranquilo, dá para fazer uma ótima revisão, consolidar os conhecimentos, claro, pensando em você, que já está se preparando há bastante tempo, que já está num nível bom, porque sim, esse concurso vai ser extremamente concorrido, mas nada de desespero que isso não vai te ajudar em nada. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.